Graça e paz. Boa noite, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as letras sagradas, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Pai amado, fala comigo e fala com todos os meus irmãos essa noite através do ensino da Tua Palavra, da exposição da Tua Palavra, e que nós venhamos a sair deste culto apaixonados pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos transforme, nos ensine, nos exorte, nos molde, nos torne perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que as nossas vidas sejam transformadas essa noite, que o Senhor receba a glória para si. Em nome de Jesus, amém. Eu quero meditar com os irmãos essa noite a respeito do tema, um tema muito sugestivo. O título desse sermão é Leia a Bíblia. Esse é o título desse sermão. O que nós lemos aqui é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Enquanto ele escrevia essa carta, Paulo estava prestes a ser condenado à morte, ele estava preso. Ele já não esperava mais sair dessa situação, como ele já havia saído de outras situações. Então ele, preocupado com a saúde espiritual do seu filho na fé, e sabendo o peso da responsabilidade que Timóteo tinha diante de Deus, tendo sido ordenado pastor, tendo sido ordenado como um dos líderes mais importantes do cristianismo nessa época, e sabendo que logo ele não poderia mais estar com Timóteo para instruí-lo, ele escreve esta epístola para encorajar o seu fiel aluno e dar a ele instruções finais a respeito da vida com Deus. Por 3 vezes nessa carta, 3 vezes nós vemos Paulo iniciando uma fala com essa mesma expressão que ele inicia aqui, que nós lemos no versículo 14. Tu, porém. Ele diz isso no capítulo 3, versículo 10, no capítulo 3, versículo 14 e no capítulo 4, versículo 5. Tu, porém. E em todas as vezes, ele está fazendo um contraste entre a vida de Timóteo e a vida daqueles homens que andam longe das verdades de Deus. O capítulo 3, em particular, é Paulo falando muito sobre as corrupções dos últimos dias, sobre como os homens se tornariam egoístas e avarentos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, no versículo 10 deste mesmo capítulo, ele diz: Tu, porém, meu filho. Como se ele dissesse: você está fora desta categoria, porque você me seguiu, você seguiu o meu ensino, mesmo vendo as perseguições que esse ensino me trouxe. No versículo 12 desse mesmo capítulo, ele encoraja Timóteo, dizendo que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições mesmo. E no versículo 13 ele diz que o ensino desses homens perversos, o ensino destes homens que não vivem de acordo com a palavra de Deus, vai se tornar cada vez pior, vai de mal a pior. Estes homens, eles enganam a si mesmos e enganam os outros. Então Paulo começa o trecho que nós lemos hoje. Depois de expor, toda a maldade dos últimos dias, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Versículo 14. O mundo está se corrompendo, Timóteo. As pessoas estão enlouquecendo. Filosofias mundanas, satânicas estão guiando os passos dos homens. Mas Timóteo, meu filho, você não.
Tu, porém, permanece na verdade. Não se desvie para a esquerda, nem para a direita. Não seja guiado por mais nada. Não siga o exemplo destas pessoas, elas estão sendo enganadas. Tu, porém, meu filho, permaneça. E ele segue. Vamos ler os versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as letras sagradas, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Os versículos 14 e 15 são instruções de Paulo a Timóteo sobre qual ensino deve guiá-lo. Então ele não só diz a Timóteo, não siga este ensino, ele dá uma alternativa, ele diz, siga este. Então ele manda Timóteo se manter no ensino apostólico, né, que é o fundamento da igreja, que ele havia aprendido com o próprio Paulo, esse é o versículo 14, e no versículo 15 ele diz a Timóteo que se mantenha no ensino das sagradas letras, que ele aprendera com sua mãe e com sua avó. Falando primeiramente do versículo 14, ele diz a Timóteo, sabendo de quem o aprendeste, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo foi treinado teologicamente aos pés do apóstolo Paulo. E ele diz, lembre-se de com quem você aprendeu o que você aprendeu. Com um apóstolo, com um homem que foi humilhado por Jesus na estrada de Damasco e que foi ordenado pelo próprio Jesus para pregar o evangelho aos não-judeus. E o que Paulo e os outros apóstolos ensinavam e escreviam é o que nós temos hoje como autoridade na igreja, o ensino apostólico que depois formaria o que nós chamamos de Novo Testamento da Bíblia. Foi isso que Timóteo aprendeu com Paulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, estes outros homens, são guiados pelo ensino do mundo. Eles enganam os outros, são enganados e esse ensino vai ficar cada vez pior, mas Timóteo, você não. Lembre-se do que você aprendeu comigo. Lembre-se do que eu vivi por este ensino, das minhas cadeias, das minhas perseguições, da minha fidelidade a Cristo. Lembre-se de que eu fui ordenado pelo próprio Cristo para essa obra e que eu fui expulso da sinagoga por causa desse ensino. Eu fui humilhado por causa desse ensino. Eu fui surrado por causa desse ensino, apedrejado por causa desse ensino. Eu estou preso e esperando para ter a minha cabeça cortada por causa deste ensino. Timóteo, meu filho, quem destes homens maus viveram isso que eu vivi pelo Evangelho? Eu vivi. E eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Timóteo, não importa o que aconteça, permaneça naquilo que você aprendeu comigo, porque o que você aprendeu comigo veio do próprio Deus. Mas ainda, Paulo ordena no versículo 15, que Timóteo permaneça também no que ele havia aprendido na infância. Versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então, nesta parte, o que ele está dizendo? Do que ele está falando? O que são as sagradas letras? Lembrem-se que Timóteo tinha mãe judia e que ele havia sido criado num contexto judaico, pela mãe e pela avó, e desde menino ele aprendeu a respeito da lei judaica. Ou seja, quando Paulo diz aqui sagradas letras, ele está falando do que o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, a Torá, que os judeus usavam para adoração nas sinagogas. Timóteo conhecia muito bem a Torá, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. E olha o que ele diz ao final do versículo 15, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, né? Paulo está claramente dizendo que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, sem citar o nome de Jesus, mesmo precedendo a vida de Jesus, pode te levar à fé salvadora em Jesus Cristo. Ela não deixa de ter o poder de palavra de Deus. Por quê? Porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Porque o Antigo Testamento profetiza sobre a vinda de Cristo. Os profetas falaram de Cristo. A lei cerimonial de Moisés aponta para a santidade e a suficiência do sacrifício de Cristo. O tabernáculo representava a encarnação de Cristo.
E essa foi uma das maiores brigas que Paulo teve durante o ministério dele. Os acusadores dele olhavam para ele e diziam a respeito dele: Paulo está negando Moisés e os profetas. E ele dizia: não estou. Eles falaram exatamente do que eu estou falando agora. Eu não estou negando Moisés e os profetas. Timóteo, meu filho, este livro que a sua mãe e a sua avó leram para você e usaram para te criar, te mostraram claramente a incapacidade do homem em ser santo como Deus exige, em ser puro como Deus exige, em ser perfeito como Deus exige. Como o próprio Jesus disse em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Isso é impossível para o homem. Impossível. Se você se tornasse perfeito agora, neste momento, perfeito, sem pecado nenhum, você ainda teria toda uma vida pregressa de imperfeição que já seria o suficiente para te colocar no inferno. Ou seja, como diz Efésios capítulo 2, o homem está morto. Lembra daquela parábola? O homem está no mar se afogando e Jesus ele estica a mão até o mar, mas se o homem não agarrar, não adianta. Bom, nada poderia ser mais antibíblico. A figura bíblica mais coerente seria o homem é um cadáver no mar. Gente morta não agarra nada. Efésios diz que Jesus nos ressuscitou. Então, Timóteo, pegue o ensino das Sagradas Letras, o Antigo Testamento, que revelam a depravação do homem e a promessa de que Deus proveria salvação. Junte isso com o ensino apostólico que você aprendeu de mim, de que Jesus é a salvação prometida, e caminhe neste ensino. O ensino do Antigo Testamento, o ensino hebraico, o ensino da Torá, Sagradas Letras, que Timóteo havia aprendido na infância, mais o ensino de Paulo, o ensino apostólico, quando você junta essas duas coisas, o que você tem é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Paulo está falando toda a Escritura. Esse versículo é uma síntese da recomendação que Paulo dá a Timóteo. Toda a Escritura. Ensino apostólico, ensino do Antigo Testamento formam toda a Escritura. E sobre esse trecho, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Marque esse pequeno trecho. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Existem 4 coisas que eu gostaria de falar a respeito dessa pequena frase. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O primeiro ponto que eu quero comentar a respeito disso é o seguinte: o conteúdo da Escritura. O conteúdo da Escritura. Por mais que, nesta época, o Novo Testamento não estivesse montadinho do jeito que nós temos ele hoje, o ensino dos apóstolos nas igrejas já era reconhecido pelos cristãos como tendo a mesma autoridade do Antigo Testamento. Nós vemos isso quando, por exemplo, nós vemos que as cartas de Paulo, elas eram lidas nos cultos junto com a Torá, e eram expostas nos cultos junto com a Torá. E nós vemos também isso em ocasiões, como quando Pedro, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,16, ele coloca os escritos de Paulo e a Escritura na mesma categoria. Então não se engane. Eu sei que isso aqui é uma carta que Paulo está escrevendo quando a Bíblia não estava pronta. Então pode parecer que quando ele diz toda a Escritura, pode parecer que ele não esteja se referindo ao Novo Testamento, só ao Antigo, mas não se engane. O ensino apostólico sempre foi Bíblia, mesmo antes de estar montadinho do jeito que ele está hoje. A Igreja Católica não escolheu os livros da Bíblia. A Igreja primitiva simplesmente encontrou as peças de um grande quebra-cabeça que Deus já havia planejado e montado. Segundo ponto sobre esse trecho: toda a Escritura é inspirada por Deus. A totalidade da Escritura. A totalidade da Escritura. Repare que Paulo não diz que somente que a Escritura é inspirada ou que parte da Escritura é inspirada. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Durante a Reforma, uma doutrina que é muito conhecida de todas nós,
que surgiu da grande discussão, né? Quem tem autoridade sobre a igreja? A Igreja Católica disse: o magistério, a tradição e a Bíblia. Os protestantes disseram: não, é só a Bíblia. E assim surge a doutrina do sola escritura, que todos conhecemos muito bem, que depois se desdobrou em todas as outras doutrinas que hoje são fundamento da nossa fé. Mas o que poucas pessoas conhecem é um outro ensino, uma outra doutrina, que é essencial no meio reformado, pouco falada a respeito, que é a doutrina do tota scriptura. Tota scriptura. Ou seja, não só a escritura é a única regra de fé e prática da igreja, mas toda ela, corretamente aplicada e interpretada, é regra de prática da igreja. Toda ela. Cada narrativa, cada poema, cada profecia, cada salmo, cada provérbio, cada lamentação de Jeremias, cada evangelho, cada parábola de Jesus, cada ato de apóstolos, cada genealogia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Irmãos, a lista genealógica de Sete, filho de Adão, em Gênesis capítulo 5, tem mais a te ensinar do que qualquer livro de autoajuda. Cada vírgula desse livro é inspirada por Deus. Jeremias 1,9 diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E assim foi escrito o livro de Jeremias. O terceiro ponto a respeito desse trecho, que eu gostaria de apontar, é a origem da Escritura. A origem da Escritura. E para isso eu quero falar com você sobre o significado da palavra inspirada na língua original, no grego. A palavra original é theopneustos. Theopneustos, que é a junção de duas palavras. A palavra theo, que é muito conhecida por todos. Theo significa Deus, formou a palavra teologia. E a outra palavra é pneustos, que significa vento, sopro. Gerou palavras como pneumonia. Então, quando Paulo diz theopneustos, para se referir à palavra de Deus, o que ele está dizendo é: esse livro foi soprado por Deus. Alguns tentam desmoralizar a Bíblia, dizendo: a Bíblia foi escrita por homens. A gente escuta isso muito. E a primeira coisa que eu penso é: ainda bem, imagina se ela tivesse sido escrita por avestruzes. Ninguém entenderia nada. Ela foi escrita por homens, mas eles foram tão somente instrumentos nas mãos de Deus para que esse livro fosse escrito. Em última análise, toda a Bíblia foi escrita por Deus. Se vocês pensarem muito nisso, vocês caem de joelhos. Deus escreveu um livro para o nosso ensino. Senão, como nós explicamos? A Bíblia foi escrita ao longo de um período de mais de 2000 anos, em tempos de guerra, em dias de paz, por reis, médicos, cobradores de impostos, fazendeiros, pescadores, cantores, pastores. E ainda assim, em culturas diferentes, em línguas diferentes, é uma biblioteca tão perfeitamente coesa. Como este livro poderia ter sido produzido por um público tão diverso e não se contradizer em um só ponto? E não se enganem, quando as pessoas chegam para a Bíblia tem tal e tal e tal contradição. Todas as contradições da Bíblia já foram explicadas ao longo de 2000 anos de apologética cristã. Não se preocupe, tem resposta. Como isso é possível? Parece até um milagre. É um milagre. É o milagre do sopro de Deus. E o quarto ponto que eu gostaria de falar a respeito deste trecho é o poder da Escritura. O poder da Escritura. Irmãos, quando Deus fala, não é como quando nós falamos. Quando nós falamos, as pessoas somente escutam e elas podem ou não dar atenção ao que nós dizemos. Quando Deus fala, as pessoas escutam e coisas acontecem. Em Gênesis capítulo 1, Deus fala, e o planeta que você e eu habitamos toma forma. Jesus falou, cegos ouviram,
cegos viram, surdos ouviram, mortos foram ressuscitados pela palavra de Jesus. Irmãos, o livro que vocês estão segurando nesse momento, ele tem poder. Vamos comigo até a Alemanha, no século XVI, quando um monge chamado Martinho Lutero passava por crises de fé, estava tentando ganhar a sua salvação através dos próprios méritos, e ia diversas vezes ao dia para se confessar dos mínimos pecados que ele havia cometido, a ponto da pessoa que ouvia suas confissões, do padre com quem ele se confessava, dizer: Lutero, volta quando você fazer alguma coisa errada de verdade. Lutero, vai dormir com uma prostituta para você ter alguma coisa de que se confessar. Mas Lutero, ele estava consumido por culpa, e ele estava tentando ganhar a própria salvação pelas próprias obras, pelos próprios méritos, até que ele cai no texto de Romanos capítulo 1, citando o profeta Abacuque. Paulo diz: o justo viverá pela fé. E assim este homem iniciou a maior reforma religiosa da história. E todos estamos aqui. Ou então vamos comigo até a Inglaterra, no século XIX, quando um pregador chamado Charles Spurgeon, ele tinha uma pregação marcada, e na noite anterior ele resolveu ir até o local onde ele pregaria, somente para testar a acústica do local. Então ele sobe no púlpito com o local aparentemente vazio, e para testar a acústica do local ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, e um homem que estava do outro lado do auditório caiu de joelhos, se arrependeu de seus pecados e se converteu. A palavra de Deus tem poder. Quando Deus fala, as coisas acontecem. O pastor americano Steven Lawson diz que, se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Tudo isso e muito mais está contido neste pequeno comentário de Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Em 1778, um filósofo francês chamado Voltaire, um dos maiores críticos do cristianismo no século XVIII, fez o seguinte comentário, aspas: no espaço de 100 anos, com o desenvolvimento das ciências, não haverá nenhuma Bíblia na terra, senão nas prateleiras, vitrines e amostras de museus, para ser investigada por algum curioso em antiguidades. Isso foi no século XVIII. Quando Voltaire morreu, ele, por ter sido um prestigiado filósofo de sua época, teve sua casa colocada para leilão. A Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa de Voltaire. E a mesma casa onde ele havia dito essa afronta contra a palavra de Deus foi transformada num enorme depósito de distribuição e impressão de centenas e centenas de Bíblias. Voltaire disse que a palavra se tornaria irrelevante. Jesus disse: passará céu e terra e a minha palavra não passará. Este é o livro que você tem nas mãos. Vamos ao final do verso 16. Ela é inspirada, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aqui nós vemos um ciclo lindo que o apóstolo Paulo descreve sobre como a palavra transforma a sua vida. Ele diz que a palavra ensina, repreende, corrige e educa. Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E a primeira coisa que Paulo diz é que ela é útil para o ensino. A palavra útil para o ensino é a palavra grega didasko, ensino, doutrina. Ele está falando sobre a doutrina bíblica, não de uma maneira legalista, porque hoje, se você usa a Bíblia para dizer para alguém faça isso ou não faça aquilo, você é legalista, né? Mas é exatamente deste aspecto da Bíblia que Paulo está falando, sobre o aspecto da Bíblia que faz dela um manual de instruções para a nossa vida. E se você é um cristão interessado em viver uma vida como Cristo viveu, em ser santificado pelo Espírito, você não pode deixar este livro de fora da sua rotina. Porque este é o livro que te ensina como Deus quer que você viva.
E muitas pessoas não fazem ideia dos efeitos negativos de não conhecerem o que este livro ensina. Se você não fizer proveito do fato de que a Escritura é útil para o ensino, e você não aprender a viver conforme o ensino deste livro, você vai aprender com alguém. E o mundo é um excelente professor. Satanás é um excelente professor. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, que segundo o Apocalipse são milhões de milhões, milhares de milhares. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de que ele seria um líder melhor do que Deus. Imagina o nível da argumentação. Ele é um excelente professor. E veja, para aprender o que Deus te ensina, você precisa da Bíblia. Mas para aprender o que Satanás e o mundo ensinam, você só precisa viver ao léu. Não leia a Bíblia, não venha para a igreja, não ore. E você está, sem perceber, sendo ensinado a viver como o mundo quer que você viva. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele dá o contraponto. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, para o salmista, o contrário de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite é viver de acordo com o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Não existe meio termo. Se a Bíblia não guia a sua vida, alguém guia. Se Deus não te guia, o mundo te guia. Não existe meio termo. Se não vejamos, olha o contraste dos ensinos do mundo com os ensinos da Bíblia. O mundo diz: você não precisa de igreja para se relacionar com Deus. A Bíblia diz em Hebreus: não deixem de congregar. O mundo diz: a vida é curta. Aproveite o máximo, faça o que você quiser, porque a vida é curta. A Bíblia diz em Lucas 16 que você vai viver para sempre. O ponto é, onde? O mundo diz: namora bastante, conheça o seu corpo, explore e tenha experiências. A Bíblia diz em Hebreus 13, seja casto. E espere o seu casamento para iniciar a sua vida sexual de forma sadia e santa. O mundo diz: seja feliz, custe o que custar. A Bíblia diz: seja fiel, custe o que custar. O mundo diz: homens, mulheres, mostrem seus corpos e sejam sensuais. A Bíblia diz em 1 Timóteo: seja modesto. O mundo diz: se você precisar trabalhar todos os dias, trabalhe todos os dias. O que tem? A Bíblia diz em Êxodo: lembra-te do dia do Senhor para o santificar. O mundo diz: filhos para quê? O mundo está ruim, filho dá gasto. Tem muita gente do mundo, planeja bastante, você ainda é muito jovem. E se engravidar antes sem querer, mate o bebê no ventre. A Bíblia diz: crescei e multiplicai. A Bíblia diz em Salmos que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá quando nascidos na juventude. E que não o seu dinheiro, não o seu planejamento, mas o Senhor edifica a casa dos seus amados enquanto eles dormem. Salmo 127. O mundo diz: felicidade está no status e no dinheiro. A Bíblia diz em Mateus 5, felizes os humildes de espírito e os que choram. O mundo diz: ame a si mesmo acima de tudo. A Bíblia diz: ame a Deus acima de tudo. O mundo diz: ame você primeiro, você em primeiro lugar. A Bíblia diz: ame ao próximo da mesma maneira que você ama a si mesmo. O mundo diz: mulheres, se preparem para não dependerem de homem nenhum. A Bíblia diz em Efésios: mulheres, encontrem um marido cristão, piedoso e sejam submissas a ele no Senhor. A Bíblia diz: homem tem que ser pegador mesmo. O homem é da natureza dele, é hormônio, como é que ele segura? A Bíblia diz em 1 Timóteo e Efésios: homens, fujam das paixões da mocidade, se casem logo, vão para casa e amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. O mundo diz: seja próspero. A Bíblia diz: tome a sua cruz e siga-me. O mundo diz: Jesus foi só um grande mestre, existirão muitos. Todas as religiões pregam a mesma coisa. A palavra diz sobre Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o próprio Deus encarnado, e ninguém vem ao Pai senão
por ele. Vocês percebem como os ensinos do mundo, eles não são um pouco diferentes dos ensinos da Bíblia. Eles são totalmente opostos, diametralmente opostos aos ensinos da Bíblia. Por isso, toda a palavra é útil para o ensino. Se nós não mergulharmos neste livro, qual ensino está moldando o nosso ser, o nosso caráter, o que nós estamos nos tornando? O número de evangélicos professos no Brasil cresceu em mais de 60% nos últimos 10 anos, mas a pobreza, o número de abortos, divórcios e assassinatos não caiu. Por que será? Se todas as vezes que houve um grande avivamento na história, prostíbulos fecharam por falta de clientes. É porque nestes grandes avivamentos, a palavra era o centro. João Calvino é conhecido por ser um dos maiores responsáveis pela instituição do capitalismo como nós conhecemos hoje. E, tirando aqui pontos positivos ou negativos do capitalismo, o conceito de democracia capitalista vem dos ensinos de João Calvino, que não era economista, não era nada disso, ele simplesmente ensinou tudo o que a Bíblia ensina sobre todos os assuntos. O trabalho de Calvino era ser um expositor da palavra, só. Ele foi preso, ficou preso 2 anos, e quando ele voltou da prisão, ele subiu no púlpito da sua igreja e continuou sua exposição do versículo que ele tinha parado 2 anos antes. Se a Bíblia não guiar a nossa vida, qual é a nossa diferença para o mundo? Sente-se com uma pessoa ímpia, que não é cristã, e comece a conversar com ela sobre objetivos de vida. Em geral, os objetivos são os mesmos, os princípios são os mesmos. Hoje, fala-se meio mal dos puritanos, né? O nome puritano é até de certa forma usado como um apelido pejorativo, né? O pessoal fala, puritano, como se estivesse falando mal de uma pessoa que é muito certinha, né? Mas os puritanos, olha só, eles levavam as últimas consequências esta afirmação de Paulo de que toda a Escritura ela é útil para o ensino. Eles eram tão diferenciados, porque a dieta deles tinha esse livro como prato principal. Eles eram tão diferenciados que você via um puritano chegando de longe e você falava, ih, puritano. Os puritanos, para vocês terem uma ideia, disciplinavam membros da igreja que não faziam cultos domésticos em suas casas, que não liam a Bíblia com sua família em casa. Eles disciplinavam. Dos puritanos surgiu a nossa confissão de fé de Westminster. Dos ensinos dos puritanos surgiu muito da teologia sólida que nós temos hoje na igreja presbiteriana. E por quê? Porque eles levavam a sério essa afirmação de que toda a Escritura é útil para o ensino. Hoje é até xingamento, né? Ah, muito puritano, virou xingamento. Aí você olha para os evangélicos, objetivo de vida igual do mundo, roupa igual do mundo, mulheres ditas cristãs apoiando o aborto, homens ditos cristãos não se casam para não ficarem presos a uma mulher só, pais ditos cristãos não usam a Bíblia para criar seus filhos, criam eles para ser bem-sucedidos, depois não entendem por que eles se desviam. Filhos ditos cristãos falam com os pais como se eles fossem coleguinhas da escola. Não existe mais diferença entre evangélicos e pessoas do mundo. Não existe mais diferença, porque a diferença vem daqui. E Jesus nos mandou ser separados, diferentes, para que a nossa luz brilhasse diante dos homens, e eles glorificassem o nosso Pai que está no céu. E quando Jesus ora por nós, em João 17, aquela oração sacerdotal lindíssima de Jesus, ele diz, Pai, eu não rogo que você os tire do mundo, mas eu rogo que tu os proteja do maligno. E aí ele explica por que ele está dizendo isso, ele diz, eles não são do mundo. Essa é a oração de Jesus por nós, eles não são do mundo. Assim como eu também não sou. Então, para fazer este contraponto entre o mundo e o seu povo, Jesus ora ao Pai, santifica-os na verdade. Ou seja,
use a verdade para santificá-los. E que bom que Jesus foi bem didático nessa oração, porque hoje verdade é relativo, né? O que é verdade para você, não é verdade para mim, tem toda essa história. Então Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh Deus, santifica o teu povo na verdade, Pai. A única maneira de nós sermos diferenciados do mundo é se este livro fizer parte da nossa dieta espiritual dia após dia, semana após semana, e de pouquinho em pouquinho o Espírito Santo nos transforma através dos ensinos deste livro. Toda a Escritura é útil para o ensino. Que alegria eu tenho quando eu ligo a EBD dos jovens, que é online, de manhã, e eu vejo ali os jovens online, e o Michael, né, que é o professor titular da EBD, né? Hoje foi a Gabi que deu aula, mas o Michael, que é o professor titular da EBD, tá ali com slides e tópicos montadinhos ali para explicar ponto a ponto os ensinos do livro de Apocalipse. Um jovem de 22 anos de idade. Que coisa linda! Meu Deus, que coisa linda! Mas ainda, vejam a continuação do versículo 16. Ela é útil para a repreensão. Repreensão. Em Mateus 18, Jesus ele dá à sua igreja autoridade para repreender o pecado. Mateus capítulo 18, ele fala. Mas repreender o pecado não é simplesmente apontar um erro, fazer julgamentos sem fundamento. Repreender o pecado é zelar pelo bem-estar do seu irmão que vive em pecado. E Jesus ele nos dá 3 passos para fazer essa repreensão. Primeiro, você vai até ele, só você e ele, conversa com ele. Se ele não te ouvir, você chama mais 2 ou 3 pessoas, vai até ele mais uma vez, gradualmente. Se ele ainda assim não te ouvir, você leva o caso para a igreja. E se não der em nada, trate-o como publicano, né? Tire-o da igreja. Então, o próprio Jesus, ele dá autoridade à sua igreja para fazer repreensão. Nós chamamos isso de disciplina eclesiástica, né? Mas, se a Escritura é a ferramenta do ensino, a Escritura também é a ferramenta da repreensão. Isso é o que falta na repreensão. Você não pode confrontar pecado com as suas ideias, com as suas opiniões. Você confronta o pecado com a Escritura. Repreensão de pecado não precisa de livro de coaching. Repreensão de pecado precisa de capítulo e versículo. E ele não para por aí, ele diz que a palavra é útil para a correção. No meio cristão, quando alguém abraça a fé, nós dizemos que essa pessoa se converteu, né? Vocês já pararam para pensar no significado dessa palavra, converter-se? Você está indo numa direção, você faz meia volta e passa a ir na direção oposta, certo? Isso é conversão. E no sentido da vida cristã, né? A gente fala em teologia reformada, a teologia do já, mas ainda não, né? Nós já fomos convertidos, já fomos salvos e nós continuamos sendo salvos no sentido da nossa santificação. Já fomos perdoados dos nossos pecados, ou seja, fomos convertidos aí, nascidos de novo, e nesse processo, Jesus ele continua nos salvando do poder do pecado, né? Então, nesse sentido, existe uma conversão inicial, né? Aquele momento de Jesus abrir os seus olhos, você nasce de novo, ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, toda aquela história que a gente conhece, isso é converter-se. E neste processo, a palavra de Deus vai te santificando, né? E vai te conformando à imagem de Cristo. E a correção é isso, são pequenas conversões ao longo da sua caminhada cristã. A correção que a Bíblia faz é exatamente essa. Você aprendeu à luz da palavra o ensino, a Escritura é útil para o ensino. Aí, se você sai desse ensino, a Escritura é usada para repreensão. Se você foi repreendido e aceitou essa repreensão, aí ela te mostra o caminho correto. Correção, corrigir, mostrar o correto, certo? Olha que incrível. Sabia que as cartas que os apóstolos escreveram, Paulo, Pedro, João, o autor de Hebreus, estas cartas, olha que coisa linda, elas foram escritas para repreensão e correção. Sempre havia um ponto, uma dúvida, uma questão de conduta que precisava ser esclarecida. Então Deus ilumina estes homens, inspira estes homens para enviarem cartas de correção e de repreensão. E hoje nós temos acesso a todas essas cartas, que estão compiladas neste livro. Olha que lindo. Então, todos os pontos, todos os assuntos que você puder imaginar estão expostos neste livro. Família, oração,
vida de igreja, finanças, negócios, depressão, paternidade, maternidade, educação de filhos, questões jurídicas, intrigas entre irmãos, estudos, trabalho, organização de rotina, gestão de tempo. Todos os assuntos que você imaginar são direta ou indiretamente expostos neste livro. Se aquele assunto específico não é exposto no livro, os princípios morais dele te ensinam o que fazer em determinada situação. Então você não precisa de coach, você só precisa da palavra e de pessoas capacitadas para te ensinarem a palavra. E é por isso que é tão importante estar em uma igreja que prega fielmente a palavra, né, pastor? Mas isso é assunto para outro sermão. Então, a palavra, em primeiro lugar, ela ensina. Aí, se a pessoa se desvia do ensino, ela repreende. Após a repreensão, ela corrige. E aí vem a melhor parte. Ela educa na justiça. Educação aqui significa treino, prática. Ela não só te tira do caminho errado, olha que lindo. Ela não só te tira do caminho errado, ela te põe no caminho certo e ela te treina para ser capacitado a andar no caminho certo. Porque, como nós bem sabemos, o homem que não nasceu de novo não pode nem quer andar nos caminhos de Deus. Mas a palavra causa isso em você. E por que é que a palavra, qual é o objetivo? Por que a palavra faz tudo isso com você, né? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, é que esta boa obra de que Paulo fala, é mal interpretada por muitos irmãos. Ela não é uma obra salvífica. Algumas pessoas podem entender que a linha de raciocínio desse texto está falando sobre como a palavra te capacita a fazer obras que te salvam. Não é isso. O que Paulo está falando aqui, estas obras de que ele fala, são obras como as que ele expõe em 2 aos Tessalonicenses 1:11, ele diz, eu oro para que Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpram com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Quando Paulo fala sobre essas obras, ele está falando de obras de fé, obras que são resultados da fé que já te salvou. Lembrando, você não é salvo porque você faz boas obras, você é salvo para fazer boas obras. E toda a Escritura ela é útil para o ensino, a fim de que o homem seja habilitado para essas boas obras para as quais você foi salvo. Para que você esteja habilitado a servir a Deus. Isso está totalmente em conformidade com o que Jesus orou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ou seja, chega de meninice espiritual, chega de uma geração que não conhece a Bíblia, que se deixa ser levada por todo o vento de doutrina, chega de alimento ruim, pregações de coaching. Chegou a hora de nós desejarmos alimento espiritual puro. Puro. Conheça este livro. Ame este livro. Leia esse livro todos os dias. Pessoas foram para a fogueira pelo crime de traduzirem este livro para as línguas que nós temos hoje. Para a fogueira. No período anterior à reforma, Martinho Lutero não foi o primeiro reformador, nós tivemos outros homens. Mas não existia imprensa. Então, quando um reformador ele tentava fazer um trabalho de tirar a Bíblia, na época a mais usada era a Vulgata latina, né, a Bíblia em latim, quando ele tentava fazer um trabalho de pegar aquela Bíblia e passar para o inglês, a polícia católica romana encontrava aqueles escritos e um trabalho de meses era jogado na fogueira. Até que Deus nos abençoou com a imprensa, no século XVI. E os livros de Martinho Lutero, os escritos dele, as traduções que ele fez da Bíblia, foram espalhadas por toda a Europa e viraram a Europa de cabeça para baixo. Martinho Lutero dizia que ele queria fazer Abraão falar alemão tão bem quanto ele. Esse era o objetivo dele enquanto traduzia a Bíblia. E por causa disso ele teve que se esconder da Igreja Católica em um castelo, onde ele escreveu o hino Castelo Forte ao Nosso Deus.
Homens foram para a fogueira para traduzir esse livro. E hoje você tem ele em diversas versões, mais fáceis, mais difíceis, de todos os tamanhos, cores, purpurina, leãozinho na capa, com comentários de teólogos e espacinho para anotação. Mas até chegar aqui, muita gente morreu. Muitos dos mártires de que João fala no livro de Apocalipse, que estão clamando ao Senhor pela justiça, Senhor, quando o Senhor vai vingar a nossa morte? Muitos daqueles mártires foram mortos porque traduziram a palavra de Deus para você, para que você deixe ela na gaveta e tire ela de lá para vir para a igreja domingo. Isso não é aceitável. Apaixone-se por esse livro. Deixe que a palavra penetre no seu coração. Te mostre o quanto Deus é maravilhoso, grandioso, o quanto Ele é santo e o quanto a obra de salvação dEle é perfeita. Deixe que as regras te ajustem. Deixe que as narrativas te emocionem. Se você não chora lendo o livro de Ruth, você não tem coração. Deixe que os poemas e os cânticos te coloquem de joelho. Deixe que as promessas te encorajem. E para fechar aqui, eu gostaria de deixar algumas dicas para os irmãos, já que eu sei que o mundo ele caminha para te colocar cada vez mais em uma rotina que não ajuda em nada no processo de fidelidade e leitura da Bíblia. Então eu gostaria de deixar algumas dicas para os irmãos. Primeiramente, assuma um compromisso de ler pelo menos um capítulo da palavra todos os dias. Pelo menos um. Isso feito com calma e carinho leva 20 minutos do seu dia. Não sei se você vai acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde ou tirar o horário de almoço. Mas John Piper, pastor americano, diz que Deus permite que as redes sociais existam para que ninguém chegue diante de Deus falando que não teve tempo de ler a Bíblia. Segunda dica, não deixe isso para um momento solto no dia. Estabeleça um horário e cumpra esse horário. Se você deixar solto isso no dia, você não lê. Terceira dica, quando você estiver lendo, deixe o celular para lá e leia em espírito de oração, pedindo para que Deus te revele as verdades desse livro e que Ele torne aquilo verdade na sua vida, na vida da sua família e na vida dos seus colegas de trabalho, na vida da sua igreja, e use aquilo como ferramenta de oração. Veja, a palavra diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, então oremos à vontade de Deus, a palavra dEle. Quarta dica, não pare porque você não entendeu algo. Leia com calma para entender, mas se não der jeito, olha que lindo, é para isso que o Senhor levanta líderes na igreja. Né, pastor? Pastores e presbíteros, ou mesmo outras pessoas que têm um pouco mais de experiência na palavra do que você, são levantadas por Deus, são ferramentas de Deus para te explicar. Leia, leia, leia e traga suas dúvidas para a igreja. Quinta dica, se você é casado, tem filhos, tente separar um momento também para fazer isso em família. Maridos, esposas, filhos, sentem-se juntos para lerem a palavra, falarem sobre ela e orarem a respeito dela. Sexta dica, faça aos pouquinhos. Sei que se você não tem tanto costume de leitura da Bíblia, iniciar esse processo é um pouco árduo, né? Mas faça de pouquinho. Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, em 3 anos você acaba a Bíblia inteira. Se você ler 2 capítulos por dia da Bíblia, você termina em 1 ano e meio. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, um pouquinho mais persistente, em 10 meses a Bíblia acabou. E aí você começa de novo. Não tem porquê. Deus não te deu um livro que não dá para ler na vida, sabe? Eu sei que é grande o livro, mas dá para um cristão ler a Bíblia várias e várias vezes na vida. E é maravilhoso. Quando você lê pela segunda vez, as coisas que você não tinha entendido da primeira vez se clareiam e outras perguntas surgem. E aí você lê pela terceira vez, olha que interessante. O livro que eu mais li na vida, eu acho, da Bíblia, foi o livro de Gálatas. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que, se eu não tomar cuidado, as páginas do livro de Gálatas elas vão se desfazer de tanta tinta de caneta. E toda vez que eu leio, toda vez tem alguma coisa nova, eu falo, meu Deus, quão profunda é a tua palavra. Sétima dica. Se você está lendo uma versão que parece um pouco difícil, busque uma versão mais palatável, mais com um português um pouco menos técnico, né? Sem palavras como jactância. Eu não sei o que é jactância.
Eu sugiro fortemente a versão que nasceu da versão que nós usamos aqui, a revista atualizada, né? A Nova Almeida atualizada, um pouco mais português popular, a NAA, ou mesmo a NVI, Nova Versão Internacional. São Bíblias mais... Não é a versão que nós usamos na igreja, mas são mais fáceis de ler, né? E oitavo, use os recursos que nós temos aí. Hoje você tem Bíblia em áudio. Olha isso, Bíblia em áudio. Pessoas ficaram ali o dia inteiro no estúdio lendo a Bíblia, gravando, para você poder ter acesso a ela em áudio. Nada substitui a leitura. Mas se não dá jeito, sabe? Você tem Bíblias em áudios, você tem Bíblias de estudo, você tem pregações reformadas aos montes na internet. Use os meios de graça. Use. Deus é como José fala aos seus irmãos em Gênesis 50, quando os irmãos vão pedir desculpa para ele e tal, porque venderam ele. Ele fala assim, o que vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Ou seja, eu duvido que o YouTube foi criado para a glória de Deus. Mas o que o homem intenta para o mal, Deus intenta para o bem. Eu duvido que Gutenberg criou a imprensa para explodir a reforma protestante. Mas o que o homem intenta para um lado, Deus intenta para os propósitos dele. Faça proveito disso. Irmãos, o mundo é um professor muito aplicado. Satanás é um professor muito aplicado. Os ímpios estão aprendendo a viver segundo os princípios desse mundo. Mas não vocês, não nós. Tu, porém, permanece no ensino da palavra. E diga como salmista, com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos seus mandamentos. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, 10-12. Que o ano de 2021 seja marcado por ter sido o ano em que você assumiu diante de Deus o compromisso de ler, conhecer e ser moldado pela palavra dele, em nome de Jesus.